Bem, amigos, eu me volto nesta noite para o livro do profeta Ezequiel, a nossa segunda leitura das Escrituras. Ezequiel, capítulo 36, este versículo de número 26. Estas palavras tão tremendas do Senhor: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Bem, o título dessa mensagem nesta noite não poderia ser outro senão um novo coração para entrar no céu. Queridos, essa é uma profecia do profeta Ezequiel sobre o povo de Israel, escrita por volta do ano 593 ao ano 570 antes de Cristo, quando o povo de Israel tinha sido então levado em cativeiro para a Babilônia, onde ficaria ali por mais de 70 anos. Foram levados logo no primeiro cerco babilônico. Israel, a parte norte, não é, do chamado Israel, parte sul, chamada de Judá. Israel tinha sido levado junto com seu rei, seus profetas, seus ministros, como cativos e escravos para aquela terra distante da Babilônia. E Ezequiel foi também levado para aquele cativeiro. Ezequiel, ele era um sacerdote, e você se recorda que os sacerdotes em Israel começavam a ministrar no templo por volta de 30 anos, 28 a 30 anos de idade, e gastariam um bom tempo ali naquele serviço. Ezequiel foi levado para o cativeiro quando ele tinha por volta de 25 anos. E quando Ezequiel deveria então ter iniciado o seu ministério sacerdotal, o templo estava em ruínas em Jerusalém. Aquele glorioso templo de Salomão, onde o Shekinah de Deus, aquela nuvem que representava a glória de Deus, havia literalmente descido e tomado aquela congregação. Aquele templo tão belo aos olhos humanos havia se transformado em cinzas e em restolho naquela cidade. E Ezequiel estava como um cativo na Babilônia e não podia exercitar o seu ministério como um sacerdote. E é neste momento em que ele deveria iniciar a sua função no templo que o Senhor o chama não para o ministério sacerdotal, mas para o ministério profético. Ele haveria de exercitar entre o povo de Deus, refugiado na Babilônia por um bom tempo, o ministério de ser a voz de Deus entre aquele povo, para profetizar e comunicar a vontade do Senhor ao seu povo. E o seu papel profético, na verdade, foi reconhecido pelos líderes de Israel que estavam na Babilônia. E o foco da sua profecia estava sobre os exilados de Israel, que estavam esperando o Senhor lidar com eles e os levar de volta, se fosse essa a sua vontade, para a terra de Israel. Bem, o livro de Ezequiel é um livro tão maravilhoso. Ele pode ser dividido em 3 partes. As 2 primeiras partes deste livro fala sobre o julgamento do Senhor sobre a cidade de Jerusalém. Você percebe isso ao longo das páginas. A disciplina do Senhor, as advertências do Senhor sobre uma nação dura, rebelde, que se afastara de Deus de tantas e tantas maneiras, e o pronunciamento de um julgamento que logo estaria chegando, mas aquele povo não desejava ouvir. A primeira parte deste livro, as 2 primeiras, na verdade, está lidando com profecias voltadas à voz do Senhor para disciplinar o seu povo, e uma profecia de julgamento que logo viria. E a terceira parte, daqui em diante, são profecias no exílio, falando sobre a restauração daquele povo, a misericórdia de Deus, sobre o futuro, sobre a maneira como Deus traria seu povo de volta, não por causa deles necessariamente, mas por causa do seu grande nome, como nós lemos, por causa da santidade do seu nome e por causa do seu amor tão grande para com seus eleitos. A glória da segunda casa é anunciada aqui sobre um novo templo que seria construído, e essa glória não está na construção física daquele segundo templo que seria feito, porque ele era tão diminuto quando comparado com o primeiro templo de Salomão. Nós lemos que os líderes de Israel choraram quando viram a construção daquele templo de Neemias, que conduzia o retorno, mas aquele templo seria tão mais glorioso do que o primeiro, porque seria naquele templo que o Salvador, o Messias, andaria e pregaria e cumpriria a sua obra. A sua glória seria muito maior do que a glória física daquele primeiro templo, onde o Senhor não andaria fisicamente. E há profecias a respeito disso. E a partir desse capítulo de número 36, que essa terceira porção do livro começa a se desdobrar falando sobre a restauração. E se você olhar comigo aqui a partir do versículo 16, nós encontramos essas palavras que mostram o teor desse terceiro grupo de profecias. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem,
quando a casa de Israel habitava na sua terra antes do exílio, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundície de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, ele enviou os babilônios, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que se contaminaram com eles. E no versículo 21 nós começamos a ler então essas palavras: mas eu os poupei por amor do meu nome santo, que a casa de Israel profanou entre os gentios, para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes enviados, isto é. E aqui está o início dessas profecias tão tremendas, profecias de alento, profecias de esperança dirigidas àquele povo, e é neste contexto dessas profecias de restauração que essas palavras tão belas e tão profundas, sobre as quais nós focaremos nesta noite, são pronunciadas no versículo 26. Quando eu vos trouxer de volta para aquela terra, dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Que palavras tão belas, não é da obra do Senhor que ele haveria de realizar naquele povo. Mas talvez você se pergunte o que isso tem a ver com você hoje e o que isso tem a ver comigo hoje. Meus amigos, mais uma vez, tudo que está na palavra de Deus foi registrado, diz o apóstolo Paulo, para o nosso ensino hoje. Tudo que está aqui na palavra de Deus foi preservado pelo Espírito Santo com o propósito de ensinar algo. E essas palavras proferidas pelo profeta Isaías, aqui nesse versículo em particular, é sobre a misericórdia de Deus, é sobre o perdão que Deus oferece, é sobre aquilo que Ele irá fazer em uma vida quando um homem ou uma mulher reconhece os seus pecados e se volta a Deus para ter o perdão e uma nova vida. É exatamente isso. Essa figura que está diante de nós fala sobre o estado da minha vida, da tua vida, antes de Deus operar esta obra. E é uma figura tão maravilhosa aqui nesse versículo 26. Ouça novamente essas palavras. Observe a figura. E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um novo espírito, um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração de pedra. Que imagem, não é? Somente o Senhor, que é um médico de almas e conhece o estado, a mente, o coração de toda pessoa antes da conversão, poderia ter escolhido uma figura tão precisa sobre o estado da nossa alma antes de nós buscarmos a Deus. Tirarei o coração de pedra. Bem, deixe-me dar o contexto histórico desta figura. Ezequiel está usando a figura de um costume que existia entre os egípcios e era muito conhecido entre o povo de Israel e os babilônios. Talvez você já tenha lido, considerado a respeito disso nas lições de história, na escola secundária. Era o costume daquele povo, na maioria das suas dinastias, os egípcios, quando uma pessoa de classe mais elevada morresse, que ela passasse por um processo de embalsamamento e seria mumificada, sobretudo os faraós, não é, os reis dos egípcios, eles seriam mumificados. E aquelas partes mole do corpo, como o cérebro, o coração, os rins, os fígados, tudo aquilo que se decomporia muito rapidamente, seria removido pelos orifícios do corpo e tirado. E aquelas partes mais sólidas seriam preservadas com certos medicamentos produzidos por aquela nação tão avançada no conhecimento médico. E em particular, no lugar onde estava o coração antes, seria colocada ali uma pedra. E uma pedra esculpida no formato de um pequeno inseto, um besouro, não é? Conhecido mais em particular como espécie de escaravaggio. Talvez você já tenha visto e se recorde nas lições de história o desenho daquele besouro numa pequena pedra meio que oval, arredondada, encontrada em tantos e tantos resquícios na Babilônia, sobretudo no Egito. Eram colocados ali no lugar onde o coração estava. E aquele pequeno inseto para os egípcios representava uma divindade. Aqueles besouros, escaravagos, eles fluíam das margens do rio Nilo e havia um período do ano em que eles infestavam toda a região do Nilo. E era considerado como um princípio divino de reprodução e de vida, e era literalmente considerado um deus entre aqueles povos, não só os babilônios, mas sobretudo os egípcios. E é isso que era feito então.
E Ezequiel toma essa figura tão bem conhecida daqueles povos. Israel conhecia muito bem esse costume dos egípcios, eles estiveram lá por tantos séculos, isso fazia parte da cultura oral daquele povo, das conversas, das tradições. E ele toma essa imagem emprestada de um coração de pedra, sem vida, insensível, sem calor, sem função alguma, para representar o estado do coração do povo judeu diante de Deus, o estado espiritual de morte espiritual daquela nação, um coração de carne que fora petrificado, um coração sem vida, um coração que não pode sentir nem adorar a Deus. E é isso que ele está dizendo aqui, como que falando pelo Senhor, que quando Deus lidasse com aquelas pessoas, ele lidaria com a essência da alma de cada uma deles, tirando a insensibilidade, a dureza e a rebelião e colocando no lugar daquele coração de pedra um novo princípio, um novo coração para sentir e amar a Deus, para buscá-lo e para servi-lo, um coração de onde fluiria vida espiritual, um amor do coração pelo seu Deus, não só mais de lábios, de sacrifícios externos e religiosos dos quais Deus estava cansado e enojado. Ele lhes daria um coração verdadeiro para amar e conhecer, e escreveria na tábua daquele coração os seus princípios, o seu poder, o seu amor, e aquele povo seria movido a amar a Deus e a conhecê-lo e a permanecer nele. E essa ideia, e aqui nós estamos, meus queridos amigos, representados nesta imagem, porque isso não se refere somente a Israel, obviamente. Essa é uma figura espiritual que aponta para a condição de todo homem e mulher antes da conversão. Você deve sempre se recordar disso, que Israel, em certa forma, é uma figura da igreja, é uma metáfora da igreja. E quando Deus está lidando com aquele povo e dizendo que Ele irá fazer isso, Ele está dizendo que é isso que Ele faz com a pessoa que se volta a Ele para tornar-se um crente em Jesus Cristo e ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós. Será que essa não é a realidade da tua vida? Se você é um adulto aqui nesta noite e você consegue olhar para trás e recordar um pouco da vida antes da conversão, era exatamente isso que caracterizava a nossa alma. O coração na Bíblia representa a alma. No Antigo Testamento, o coração tem a ver com a mente, com a essência, a alma, a mente. O estômago, os rins, são a metáfora, a representação do Antigo Testamento para o coração, enquanto o coração representa a mente. Como era a nossa condição antes da conversão? Como eram as nossas emoções antes de nós buscarmos a Deus, ou Ele ter tomado a iniciativa de lidar conosco? Nós tínhamos um coração endurecido em relação a Deus. Nós éramos resistentes. A palavra de Deus era comunicada, alguém me ensinava o Evangelho, alguém falava comigo a respeito de Deus, salvação, e o meu coração insensível rejeitava essas coisas. Não percebia, não conseguia compreender. Mas isso não significa que nós éramos pessoas completamente insensíveis, não. Talvez você tenha feito coisas dignas de aplauso e de atenção, movido por um senso de compaixão por um outro ser humano. Mas o que está em foco aqui é o nosso relacionamento com Deus. Ainda embora você e eu, antes de Deus trabalhar dentro de nós, sejamos capazes de atos e emoções louváveis, no que se refere às coisas mais importantes ao nosso Deus, nós somos frios, insensíveis, antagonistas à palavra de Deus, nós desprezamos o caminho de Deus. Se alguém viesse falar conosco sobre justiça, sobre santidade, sobre buscar a Deus, nós tomaríamos com sarcasmo, não é? E riríamos, e consideraríamos essas pessoas bitoladas. Será que isso não é verdade a respeito de você? Será que nós não agimos desta maneira? Mas aqui nesse versículo 26 há uma outra representação também. Há uma representação da maneira como Deus opera em uma vida de modo a atraí-la para si mesmo. Está aqui no versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Nós aprendemos aqui uma coisa muito importante. Você percebe a maneira como os verbos são colocados: eu darei, eu porei, eu limparei, eu transformarei. A lição é muito óbvia. É Deus quem salva uma pessoa. É uma iniciativa do Senhor. Quando uma pessoa começa a inquirir, a buscar a Deus, a fazer perguntas espirituais, foi Deus que começou a lidar com esta pessoa e tirou as escamas dos seus olhos para que ele veja a realidade. Então essa pessoa, em sua própria vontade, começa a desejar e a buscar a Deus. É Ele quem começa a agir dessa maneira. Eu não sou capaz de mudar o meu estado.
Eu não sou capaz de transformar o meu coração. Eu não consigo deixar os meus pecados, as coisas que eu amo, que eu estou preso há tantos anos. Deve ser uma obra, um trabalho inicial de Deus dentro de uma pessoa para abrir os olhos e tornar esse coração tão duro, tão frio, sensível e desejoso de conhecer ao Senhor. E nós vemos isso exatamente descrito aqui: e dar-vos-ei, e porei dentro de vós o Espírito renovado, tirarei da vossa carne. Essa ação de nosso Deus. Bem, amigos, a salvação de uma pessoa, sem dúvida, é uma obra de Deus. A salvação de uma pessoa é inteiramente uma obra de Deus. Nenhuma criatura humana, nem um anjo, nem um ser celeste conseguiria mudar, alterar a vontade humana. Quanto mais nós nos conhecemos pessoalmente, nós começamos a descobrir quão antagonista é o nosso coração quanto às coisas santas e espirituais. Se você se conhece a si mesmo, você sabe o que eu estou falando aqui. Quão resistente é a nossa natureza em buscar a Deus, em desejar conhecê-lo, em abandonar os nossos pecados. Se Deus não tomar a iniciativa de criar um princípio novo dentro de nós e nos fazer parar em nossa corrida louca para o inferno e nos abrir os olhos para a realidade, nós jamais desejaríamos e agiríamos no sentido de nos voltar a Ele e cessar essa corrida danosa. É uma obra de Deus iniciar a salvação em uma vida. Foi Ele quem iniciou, foi Deus quem olhou do céu sobre a raça humana e nos viu na nossa condição. Foi Ele quem desejou e decretou que haveria de salvar milhões e milhões de homens. Foi Ele que olhou sobre uma raça humana completa, uma massa inteira de homens e mulheres 100% mortos em delitos e pecados. Não havia nenhum vivo ali e decidiu que Ele haveria de salvar milhões e milhões de pessoas e enviou a sua salvação para milhões e milhões de pessoas. Foi Deus quem tomou essa iniciativa. Nós estávamos mortos, completamente insensíveis para Deus. Ele agiu, Ele iniciou, e é Ele quem aplica os resultados da sua obra na alma humana pelo seu Espírito. É Ele quem dá graça para uma vida diária, para vencer o pecado. É Ele que nos preserva até o final. É Ele quem cria essas emoções e sentimentos tão profundos dentro de nós. É o Senhor que faz estas coisas. E é maravilhoso aos nossos olhos saber que se Ele não fizer isso, nós não estaríamos aqui ainda hoje. Quão bom é o Senhor. E essa verdade está representada de uma maneira tão clara, tão óbvia nesse texto, que a salvação pertence a Deus. Não é o resultado da religiosidade, não é o resultado de liturgias, de esforço próprio. Ela não vem simplesmente por um conhecimento mais e mais profundo da teologia. É uma obra de Deus, é algo espiritual, é algo que vem do alto para a vida de uma pessoa. É um fazer de Deus. E aqui está o próprio Deus em ação, salvando pecadores de seus pecados, fazendo algo neles que eles jamais poderiam fazer em si mesmos. Nós jamais poderíamos fazer isso. A salvação de uma pessoa é comparada a um transplante de coração. Quem jamais poderia transplantar o seu coração e deitar numa cama e aplicar uma anestesia e operar e tirar o coração e pôr um coração novo? E vos darei um novo coração. Como nós necessitamos disso, meu amigo e minha amiga. Se você não experimentou esta obra de salvação, se você não consegue ainda sentir essa necessidade, você precisa pedir a Deus por esses sentimentos, por um arrependimento real, por um novo coração. Se você consegue ver isso, isso é dele, ele é que te faz perceber isso. E se ele já operou desse tanto em tua vida, você precisa pedir por um novo coração, pelo perdão de teus pecados, por uma nova vida começando com Deus. Um novo coração. O coração representa a alma de uma pessoa. O coração na Bíblia representa o estado espiritual de uma pessoa. O Novo Testamento é essa essência do ser humano. O coração representa o caráter também. E pelo estado do coração, você conhece o estado da alma, da vida, do espírito de cada pessoa. Essa é a ideia no Antigo Testamento. Quando a Bíblia lida com o coração de uma pessoa, ela está lidando com o íntimo, o âmago de um ser humano. O estado do coração, mostra o estado da alma, do ser diante de Deus. Deixa eu tentar ilustrar isso. Pense por um minuto sobre uma casa. Por exemplo, o coração pudesse ser comparado a uma casa. Então essa casa estaria deplorável. As paredes estariam rachadas, haveria infiltração, haveria telha podre, as vigas estariam em decomposição, o azulejo estaria soltando, a fiação estaria se apodrecendo. Esse é o estado
da alma de uma pessoa quando comparada a uma casa antes da conversão. Ou seja, não é uma questão de pintar a parede, de remover um mofo ali e passar um novo reboco. Tudo está acabado, o fundamento está apodrecendo e se afundando. Essa é a ideia, essa é a figura que nós temos diante de nós. Toda a estrutura foi comprometida, a fundação foi quebrada, as pedras foram rachadas, o piso está solto, as vigas do telhado estão podres, a ponto de desmoronar. Não há reforma, deve ser derrubado, completamente reconstruída. A ideia é sobre a necessidade de um novo coração. Você percebe a figura aqui? Deus, o teu Criador, está dizendo na palavra dele que o que você e eu necessitamos não é de um mero polimento da religião, um pouco mais de caridade, uma melhora aqui, uma melhora ali. Não, o âmago está podre, a essência está corrompida. É necessário derrubar essa casa e construir uma nova casa, uma casa completamente nova. E vos darei um novo coração, diz o Senhor. E essa é a aplicação, essa é a condição espiritual de todo homem e mulher aos olhos de Deus. Diante de Deus nós não somos bons quanto nós imaginamos. Diante de Deus nós não somos essa casa maravilhosa onde Deus pode habitar. Há coisas feias ali dentro dessa casa. Há insetos e vermes consumindo a mente e o pensamento. Há manchas tão fétidas e tão podres que foram acumuladas ao longo dos anos ali dentro. Deus não pode habitar dentro de nós. Quando Ele olha sobre nós, Ele vê uma casa úmida, podre, longe dele esse coração, distante dele. Ali não pode ser o templo de sua habitação. É necessário que seja derrubada esta casa e uma nova seja construída. E essa é a ideia da figura. Cada cômodo dessa casa está corrompido. Cada cômodo desta casa foi infectado. A mente está manchada por tantos e tantos pecados. E em nossa mente nós não podemos agradar a Deus. Continuamente pensamentos sujos, pervertidos, malignos andam e permeiam a nossa mente dia e noite. E nós nos alimentamos de tanta coisa e convidamos essas coisas para dentro de nossa alma. Como poderia Deus habitar conosco? Como poderia Deus estar em nós? Como nós podemos adorar a Deus em nossa mente? O departamento da vontade, o cômodo da vontade agora sempre escolhe se afastar de Deus e colocá-lo para fora. A vontade humana, a mente humana, as nossas afeições tão tristes. Estava outro dia sentado estudando e de repente comecei a ouvir um número de crianças pequenininhas, 5, 7, 8 anos, cantando karaokê. E aquelas vozinhas tão belas, mas letras tão horríveis. E de repente você percebe que coisas tão belas criadas por Deus e um louvor que deveria ser dirigido a Ele, tão horrendamente pervertido. Assim são as nossas emoções. Essa parte da alma humana criada por Deus para se emocionar com Ele em sua verdade e se alegrar, e nós tomamos essas coisas tão preciosas e dirigimos a coisas banais, pervertidas e baixas. Tudo aquilo que Deus criou dentro de nós. Cada coisa, o departamento ou o cômodo da memória está tão entulhado de coisas grotescas e vis que não podem ser mexidas, porque se forem mexidas, oh meus amigos, cada parte de nós, uma casa aos pedaços, onde Deus não pode habitar, um templo feito por mãos humanas que Ele não pode habitar. É isso que Ele está dizendo, é isso que Ele irá fazer comigo e com você, se você se voltar a Deus, se você reconhecer e dizer para Ele: Senhor, eu estou cansado de tentar melhorar essa casa da minha vida. Eu não consigo, eu já mudei as paredes, eu já pintei ali, mas o mofo continua a transparecer através da tinta. Eu já fiz isso, eu já fiz certos atos de liturgia, já aprendi certas doutrinas novas, mas dentro de mim eu não tenho paz, eu não tenho sossego, eu não tenho certeza. A culpa continua a andar de um cômodo para outro cômodo, da mente para a memória, de um lado para outro. Eu preciso de um novo coração. Eu preciso de uma nova vida. Eu preciso ser restaurado por Ti. Esse deve ser o desejo dentro de nós, de receber do Senhor um novo início, um novo coração para amá-lo, uma vida regenerada para Ele habitar, um relacionamento real com o nosso Deus. Em questões espirituais, não é uma mera reforma que nós necessitamos, não é um pouco mais de caridade, não é que eu não seja tão perfeito quanto eu poderia, é que eu estou morto em meus pecados, e eu preciso de uma nova vida de Deus. Essa é a realidade da palavra de Deus. E essa é a verdade a respeito de cada um de nós aqui nesta noite, se nós não buscamos ao Senhor para a salvação. Meus queridos amigos, não é um reboco que precisa ser feito, não são poucas manchas que precisam ser limpadas, não é apenas fechar uma rachadura na parede, uma nova pintura. É necessário uma obra completa do Senhor.
E a Bíblia chama esta obra de conversão, de salvação, de nascer de novo, de regeneração, de ser uma nova criatura. Você percebe as palavras, elas sempre implicam uma mudança tão radical e completa. Da água para o vinho, nascer de novo, todas essas demonstrações da palavra de Deus. Não é como arrancar o espinho de um dedo e colocar um curativo, é um transplante de coração. É um novo início, é um coração podre que bombeia sangue contaminado para todas as partes do corpo, que precisa ser trocado por um novo, a bombear sangue limpo, novos pensamentos, novos gostos, uma nova paz, um novo sentido, um novo início. Como eu gostaria de continuar tentando colocar esse ponto. Essa é a essência da mensagem do Evangelho. Não é sobre religiosidade, é sobre uma experiência com Deus, é sobre conversão, é sobre nascer de novo. Será que você já experimentou isso? Quando você pensa sobre a tua vida, você olha para trás, meses, anos atrás, você percebe esse momento dramático em tua vida, em que houve uma mudança, uma cirurgia real, um novo início, um novo princípio, uma fonte de água viva foi aberta que agora está te limpando e te transformando. Quando você é salvo, você não deixa de pecar, mas você deixa de viver na prática do pecado e buscar ou se entregar a ele. Você tem um grande domínio. Você tem uma nova força. Você tem um ódio pelo pecado. É como um exército, não é? Um soldado em um exército. Antes eu lutava em favor do pecado nesse mundo e vivia para ele. Mas agora estou em um novo campo de batalha, eu luto contra ele. E essa é a nova realidade da minha vida. E há tantas vitórias. E há tanta força que é dada pelo Senhor. E essas coisas mostram que Ele transformou o meu coração. Que Ele abriu dentro dele uma fonte de água cristalina para jorrar para a vida eterna, limpando e limpando e continuamente num processo de transformação que foi iniciado por Ele um dia. Um novo coração. Que imagem, que figura tão bela. É tudo que nós necessitamos do Senhor. Mas um coração de pedra, que tremenda verdade, não é? Um coração de pedra. Por que o coração de uma pessoa não perdoada é comparado a uma pedra? Pensa sobre isso por um minuto, um coração de pedra. Bem, porque uma pedra é um objeto muito frio. Você pode aquecer uma pedra, você pega uma daquelas pedras, não é, de ribeiro, põe no fogo, põe entre o carvão, ela vai esquentar que ela vai ficar vermelha, igual um carvão. Mas logo que você tira dali, e dentro de poucos minutos, ela está tão fria quanto ela estava antes. Assim é o coração humano. Nós nos aquecemos com o prazer de nossos pecados, torna-se brasa viva às vezes, não é? Em nossos pecados. Mas quando se refere a coisas da eternidade, a Deus, quão frio o nosso coração. Quão frio e indiferente ao perigo de uma vida sem Deus. Quanto mais nós somos urgidos por amigos já salvos, pela palavra de Deus, sobre o perigo de terminar a nossa jornada aqui sem o Senhor, parece que o nosso coração frio e insensível nem se toca, entra por um ouvido, sai pelo outro. É por isso que o coração não regenerado é comparado a uma pedra. Seria esse o teu caso? Os nossos corações não retêm emoções espirituais. Quantas vezes, me diga, você já ouviu o Evangelho e foi comovido por ele, ao ponto de ser levado às lágrimas, talvez? E quantas vezes, imediatamente a ser tão comovido pelo Evangelho, pelas verdades do Evangelho, poucos minutos depois você saiu pela porta e fechou a sua Bíblia e tudo aquilo se foi. E aquele coração que por um pouco de tempo foi aquecido na palavra de Deus, entra no mundo como uma pedra fria, uma pedra no meu peito. Uma pedra fria, dura, sem vida para buscar a Deus, para amá-lo, para senti-lo. Quantas vezes, amigos, você foi movido por um desejo real de perdão e de salvação, e Deus falou como se Ele estivesse falando diretamente a você, pela palavra de Deus, e você foi convencido a respeito dos teus pecados, para em pouco tempo você voltar a se entregar a vida, aos entretenimentos, e esquecer tudo que o Espírito de Deus moveu. É porque o teu coração é uma pedra fria ainda. Você precisa de um novo coração, diz a palavra de Deus. Se essa é a tua realidade, se esse é o teu caso, você está em foco aqui, ouça o que Deus tem a dizer. Não se engane, não se iluda mais. Uma pedra fria que não pode reter emoções,
que não pode servir ao Senhor. Será que você não experimentou isso? Será que a Bíblia não se prova verdadeira em teu caso em particular, dizendo que você precisa ainda de um novo coração? Aqui está uma pessoa antes da conversão. Ela naturalmente rejeita as coisas de Deus, ainda embora em sua mente ela concorde com a lógica e a teologia. Ela vive como se ela nunca fosse morrer, não há pensamentos a respeito do final da vida. Na verdade, ela empurra para o lado esses pensamentos. Eu pensar sobre morte, eu quero pensar sobre vida. Ela é ignorante, ela é insensível a coisas profundas da palavra, até que um novo coração lhe é dado. Então, tudo o que lhe importa são as coisas mais reais e eternas na vida. E ela pensa sobre a eternidade, ela vive para a eternidade, ela consulta a palavra de Deus, e ela tem um relacionamento com o Senhor. A sua vida parece ser vivida agora em outro plano, um plano espiritual. Essa é uma obra do Senhor e você precisa dessa obra de conversão, se você ainda não alcançou da parte de Deus. Por que um coração não regenerado é comparado a uma pedra? Porque uma pedra, além de ser fria, ela é tão dura. Você pode pegar uma pedra, jogar ela no ribeiro com muitas outras pedras, os anos vão passar, ela vai ficar redondinha, polidinha, mas ela continua dura, insensível, como uma pedra que ela é. A sua natureza não muda. Ela ficará ali polida e maravilhosa. E assim somos muitos de nós, não é? A educação secular nos pole, nos dá maneiras, atitudes corretas na mesa, no comportamento, no escritório, mesmo uma certa medida de religiosidade externa, mesmo a saber falar o vocabulário cristão está entre as pessoas, mas dentro do meu coração eu sou tão tosco espiritualmente. Eu não conheço a Deus mais do que meras palavras em minha mente. Eu não tenho relacionamento com Ele. Eu não tenho os meus pecados perdoados. Eu não conheço o Senhor. Você olha por fora e vê algo maravilhoso, mas por dentro não há vida, não uma realidade espiritual. Um coração velho é como uma pedra insensível. Todo o orgulho ainda está ali dentro. Toda a malícia ainda está controlando os pensamentos, a atitude. Toda a desonestidade ainda está ali dentro. Um coração de pedra. Toda a desconsideração pelo caminho de salvação, até que Deus transforme esse coração. Então, com um novo coração eu posso sentir os meus pecados e me envergonhar deles e confessar diante do Senhor com verdadeiro vexame e receber perdão do Senhor e desejar uma nova atitude e ter poder e domínio sobre aquelas coisas que me dominavam e tinham poder sobre a minha vida. Um novo coração, um coração sem Deus, é como uma pedra, ela é morta. Uma pedra é um objeto morto, é um objeto inorgânico. Não há vida dentro dela, não há sangue correndo, não há veias, não há eletricidade, não há digestão, não há nada acontecendo. Você quebra ela do mesmo jeito que do lado de fora. Ela é fria, ela é seca, ela é morta. Pelo lado de fora parece que talvez haja vida em uma pessoa antes da conversão. Um certo medo, uma certa preocupação, mas não há vergonha por meus pecados. O medo talvez, eu não sei para onde vai a minha alma, mas não um desejo de reconciliação com Deus. Um temor do inferno talvez, mas não vergonha por quão pecador eu sou diante de Deus. Assim somos nós, sem vida em nossos corações, tão insensíveis a essa mensagem. Eu poderia continuar falando aqui, você desejando, vamos embora, eu quero chegar em casa e dormir, entrar debaixo do meu cobertor, tenho que trabalhar amanhã. Tão insensível. E talvez eu esteja falando, essas palavras se dirijam a você e de alguma maneira você consegue desviá-la e levar para o teu vizinho, para o teu primo, para o teu tio, para o teu filho, para o teu pai. Um coração insensível que não recebe a demonstração da palavra de Deus. Meu querido amigo, será que eu estou descrevendo alguém aqui nesta noite, sentado neste lugar, sob o som da palavra de Deus? Ouça essas palavras: um novo coração, e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Um dia, muitos anos atrás, sentado em um museu de ciência na Inglaterra, muito grande, imenso este museu, com objetos que mostram um pouco da história da ciência e da tecnologia. E ali naquele museu tão imenso, grande, de muitos estratas, não é? Pisos, haviam peças de todos os tipos. A primeira cápsula humana que pousou na Lua estava lá. Os primeiros automóveis, primeira locomotiva a vapor estava lá também. Coisas fantásticas que mostram
a força, a engenhosidade da mente humana e a capacidade de romper limites e as transformações que aquelas tecnologias trouxeram para a humanidade inteira. E sentado ali contemplando aquelas coisas, sentado ali observando aquelas coisas, eu via pessoas passando, centenas de pessoas passando diante desse objeto aqui nesse display, nesse vidro, nem ao menos olhando, nem se tocando. E você via elas andando e estavam procurando uma janelinha onde vendia pipoca. E outra passava por aqui, essas coisas chocantes e tremendas da ciência humana, sem se tocar, sem ser movido, sem ser comovido por aquelas coisas. Tantas pessoas como que dormente, não havia nenhuma surpresa nos olhos dela como havia nos meus quando eu olhava aquelas coisas, talvez porque eu tenho um interesse maior por história, não sei, da ciência. E elas passavam e via a primeira cápsula que pousou na Lua, assim, que legal. E olhavam e andavam assim, sem nenhuma comoção, sem nenhuma percepção do valor simbólico daquelas coisas para a história da ciência, para a humanidade, nenhuma exclamação dos seus lábios de maravilha, de impressão, andando entre galerias, nas maiores expressões da inteligência e do poder da mente humana, sem comoção alguma. E assim é você e eu, até que a graça de Deus opere em nossas vidas. E assim são os nossos corações. E você às vezes passará por essa galeria do Evangelho e as maravilhas de Cristo e do perdão e de um convite para a vida eterna nem te comoverão, porque você tem um coração de pedra. Esse é o teu caso. Você não se comove ao ouvir a respeito de Jesus Cristo Salvador, e você não é tocado pelo amor de Deus que enviou seu Filho a este mundo, e você não percebe a dor e o sofrimento que ele precisou experimentar ao suportar aquela cruz de dor e agonia. Meus queridos amigos, se isso não comove as nossas almas, se isso não prova o amor de Deus, o que mais poderia promover? Se isso não faz ver quão odiando é o meu pecado diante de Deus, e as minhas mentiras, e a minha inveja, e as minhas sujeiras no pensamento, e o meu mau temperamento, e as minhas mentiras, ao ponto de ter vindo o próprio Deus e sofrido daquela maneira, é porque o meu coração é tão insensível e tão frio, um coração duro, uma pedra dentro do meu peito, um coração de pedra. Como foi que esse coração se tornou assim, eu te pergunto, tão insensível? Como foi? Não foi da noite para o dia, certamente. Insensibilidade é algo que vai acontecendo naturalmente, não meio que aos poucos, gradativamente. Não foi da noite para o dia, foi um processo. Há madeiras, matéria orgânicas, que são petrificadas, cristalizadas em um processo ao longo de muitos anos de cristalização. Tempo atrás eu vi tronco de uma árvore, que a parte de baixo era pura pedra e a parte de cima ainda era orgânico, vegetal, uma coisa incrível. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Como um estalactite, não um estalagnite. Água que vai se acumulando, aqueles cristais, de repente é uma rocha, uma pedra dura. Antes era água tão fluida, mas de repente, em pouco tempo, uma pedra. Restos de animais que viram pedras, não é? Petrificado dentro da terra pelo calor. E assim é conosco. Não foi da noite para o dia que o teu coração se tornou tão insensível. Os anos foram passando e mais pecados foram cristalizando esse coração. Na infância, as pequeninas mentiras e as desobediências veladas e cobertas, e a imoralidade que foi entrando gradativamente. Na adolescência, mais malícia, mais rebelião, que se transforma em cobiça, em orgulho, em antagonismo, em resistência, e tantas mentiras, e tantas invejas, e milhões, trilhões de pensamentos impuros acumulados. Aos poucos essas coisas foram insensibilizando o teu coração, e foi assim que você deixou de sentir Deus. No início você se sentia culpado diante dele, mas você foi empurrando para o lado essa voz na consciência, em vez de buscar o Salvador, em vez de clamar por vida, em vez de rogar por perdão, mais e mais distante, mais e mais insensível, mais longe de Deus, mais duro, mais resistente. Talvez seja por isso que essa palavra não esteja soando em tua alma. E você suprime a consciência e persiste. E talvez conforme aquele pregador, e aquele outro pregador, e aquele amigo está tentando te instar e apelar à tua consciência, dentro de você está lutando e criando argumentos. Eu não quero ouvir, eu não estou interessado, deixa eu pensar em outra coisa. Mais e mais resistência. E agora você não consegue mais ouvir a palavra de Deus. O coração frio.
Você se envolve com tantas coisas, religiões mortas, cerimônias inúteis, atitudes que não podem te levar a Deus, até que esse coração se tornou um pedregulho intacto, inteiriço, ali dentro, insensível à verdade. Mas quando pela primeira vez, meu querido amigo, você ouve o Evangelho, parece que o formão do Evangelho não chega lá dentro, não é? Só faísca, mas não faz nada. Então, a menos que Deus amoleça esse coração, você precisa pedir a Ele por um coração sensível. Se você não consegue perceber quão graves são os teus pecados diante do Senhor, peça a Ele que te ajude a ver isso. Se há muito cinismo e ironia ainda dentro de você, e você não percebe a gravidade dos teus pecados, tudo isso é uma questão de palestra religiosa. Se essa é a maneira como você encara, peça, Senhor, me ajuda a sentir a minha necessidade. Um dia a minha vida terminará aqui. Eu precisarei entrar em Tua presença e eu não estou preparado. Me ajude a sentir e a buscar. Eu preciso de um novo coração. Eu preciso de um novo início. Ó Senhor, a menos que Tu abençoe, eu jamais serei salvo. Eu me tornei uma pessoa tão dura. Um coração de pedra que precisa ser transformado. Para que serve um coração de pedra? Para nada, absolutamente nada, somente para ser usado por Satanás como uma pedra, uma arma contra Deus, para eu seguir nesse mundo pecando contra o meu Deus, e me afastando dele, e poluindo este mundo, e atacando pessoas que creem em Deus. É para isso que serve um coração de pedra, uma arma na mão de Satanás, e você talvez não saiba que é isso que você tem vivido até aqui, se você ainda não buscou o Salvador. Você tem agido e atuado contra o teu Criador. Não foi isso que Cristo diz? Aquele que comigo não junta, espalha. Não há coisas neutras nisso. Aqui está a realidade espiritual de cada um de nós. A minha realidade antes da conversão. O estado da minha mente, da minha alma antes de Deus operar. Amigo, você deseja entrar no céu? Você deseja um lugar ali, uma nova vida com o Senhor? É necessário um novo coração. Esse coração é uma dádiva de Deus na conversão. Um novo coração. Pense sobre um novo coração. Uma reforma completa dentro de você. É um novo princípio. Pecadores não regenerados não entrarão ali no céu. Um novo coração. O que Deus faz para mudar essa realidade dentro de nós? Ele dá um novo coração. Ele transforma pelo perdão e pela regeneração. Ele toca em um coração duro e o transforma em um coração com vida. Está aqui nesse versículo 26. E dar-vos-ei um novo coração. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e darei um coração de carne sensível. Aqui está o problema do pecado. E aqui está a solução de Deus. Ele veio a este mundo. O que me afasta de meu Deus são os meus pecados. O que me impede de entrar no céu é um coração permeado de pecados, manchado e dominado. Ele veio para lhe dar e lhe dar um novo coração, porque Ele foi àquela cruz um dia para pagar no lugar de pecadores. E receber o direito de mudar o meu coração, e de me dar uma nova vida. E o direito judicial de perdoar as minhas transgressões e de me abrir o céu. É assim que Ele dá um novo coração, no arrependimento. Quando eu coloco a minha fé no Salvador, crendo que aquilo que Ele fez foi feito por um pecador como eu, e crendo eu venho em arrependimento e confesso, e confessando eu me entrego a Ele de todo o coração. Eu digo, aqui está, Senhor, esse pedaço de pedra morta para ser transformado, para ser reavivado. Aqui estou eu não consigo me mudar, eu preciso da Tua ajuda, da Tua obra em minha vida. É isso que Ele faz. Ele tira o coração de pedra, Ele derruba os ídolos do coração, ídolos tantos que há dentro de nós. Ele restaura estas coisas, Ele perdoa a culpa. E no versículo 27 nós lemos que Ele põe dentro de nós o Seu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Um Espírito de Deus dentro de nós, um novo piloto a conduzir a minha vida. Não mais a minha inteligência tão fraca, dominado por Satanás e o pecado. Um novo piloto dentro de mim, um novo princípio, um novo início. Então o coração se torna sensível. Então o coração pode ouvir a palavra de Deus e responder à palavra de Deus. Amigos, o
perigo de um coração não regenerado, deixe-me concluir aqui, porque já passei muito de meu tempo. Somente te afastará mais e mais de Deus. Quanto mais você segue em frente, rolando para frente essa pedra dura, uma hora ela se tornará em tamanho e voltará para trás. E você terá que entrar na presença de teu Deus, com um registro como esse diante do Senhor, um coração de pedra, que te afundará no pecado pelo peso de um coração que só deseja o pecado e se afastar de Deus. Você deve clamar a Deus nesta noite ainda, como salmista: ó Senhor, cria dentro de mim um novo coração.